E hoje estamos aqui com uma convidada muito especial, que é palestrante, mentora internacional, com vocês, Gica Almeida. Que bom estar aqui com você, obrigada pelo convite. É sempre bom estar aqui compartilhando um pouco do que a gente traz da nossa história de vida e aprendendo também, porque eu também aprendo muito quando eu estou falando sobre a Gica Almeida. E sempre é um desafio falar sobre a gente. Eu, trabalhando com o que eu trabalho hoje, eu vejo o quanto é desafiador para as pessoas falarem sobre elas mesmas. Mas, então, deixa eu falar sobre a Gica. Eu hoje, como você disse, eu trabalho com pessoas. Eu nem sabia que eu gostava tanto de trabalhar com pessoas. Apesar de eu sempre estar muito envolvida com animais, principalmente com cavalos, eu entendi o quanto eu gosto de trabalhar com pessoas. E aí eu comecei a me desenvolver e há 10 anos que eu venho trabalhando só com a parte de mentalidade e reprogramação mental. Gica, eu queria entender um pouquinho. Eu lembro como se fosse hoje, a primeira vez que eu tive a oportunidade de ser convidada para um dos eventos onde, de certa forma, você estava palestrando, né? E eu falo como que é impactante, né, a imagem, o nosso posicionamento e aquilo que, de fato, a gente quer transmitir. E eu lembro que no dia eu cheguei, fiquei quietinha, porque eu fui realmente para absorver, porque tem muitas pessoas que hoje em dia não investem, né? Não investem em capacitação. Então, por exemplo, até quando eu tenho o hábito de querer que amigos, parentes, pessoas tenham essas vivências que eu tenho tido no meu dia a dia, e as pessoas não têm como ter essa experiência se você não convidar as pessoas a estarem juntos nesses ambientes, né? Porque são ambientes que mudam a nossa vida. E eu lembro que tinha muitas mulheres que, para mim, se tornaram pessoas muito inspiradoras, e eu lembro como se fosse hoje você palestrando para essas mulheres, falando sobre posicionamento, sobre a gente cuidar da nossa imagem, sobre a gente se cuidar, e a gente sabe que o autocuidado, ele não é somente uma aparência, uma vestimenta, ele exige muito mais, tem todo um contexto, né? Então, eu acredito que você encontra também muitas dificuldades para fazer com que, de fato, as pessoas entendam o que é realmente o autocuidado. Autocuidado, que palavra forte, palavra muito... Acho que está muito ligada também ao empoderamento, como as pessoas, né, falam muito hoje sobre empoderamento feminino. Eu acho que quando você olha para o autocuidado, você vai começar a olhar quem verdadeiramente você é. Eu lembro que você foi para um evento, acho que foi um evento do clube. Foi do clube. E ali é um grande desafio, porque eu estou lidando com várias empresárias, são dezenas de empresárias, todas mulheres fortes, mulheres posicionadas, mulheres que têm a sua empresa, então todas que estão ali, elas têm a sua empresa, e você está numa posição ali onde você está trazendo um conteúdo, onde você está fazendo com que essas mulheres se engajem, fazendo com que essas mulheres façam um networking, ou façam uma venda, ou façam um negócio, ou consigam se desenvolver. Esse desafio está muito ligado com o que você acredita sobre você, a tua identidade, quem você é. Então, quando você entende quem você é, trazendo, né, esse gancho do autocuidado, quando você entende quem você não está preocupada com o julgamento, você não está se julgando, porque você está se melhorando. Você está buscando ser uma pessoa melhor a cada dia. Eu sempre falo assim, se eu, mês que vem, eu olhar para alguma coisa que eu fiz ou que eu falei e achar que eu poderia ter falado melhor, que legal, sinal de que eu estou melhor. Então, quando eu trago essa questão para as mulheres, é isso que eu trago. Onde que você está posicionado? Quem você verdadeiramente é? Qual é a tua identidade? O que você acredita? O que você não acredita? Quais são os seus valores? Os seus princípios? Aí você se posiciona e você sabe para onde você está indo. Porque senão você só fica trabalhando, ganhando dinheiro, ou tentando sobreviver, mas você não sabe nem aonde que você está no mundo, porque você está perdido do lado de dentro. Acho que traz muito isso. Então, quando eu trago, não só as empresárias ali do clube, que eu coordeno hoje, né, há 3 anos a gente está na coordenação, e trago também convidadas, como você foi como convidada, então eu nunca sei com quem que eu vou lidar. Eu nunca sei quem que vai estar lá, mas eu sei que é outra mulher, eu sei que é outro ser humano, eu sei que é outra alma que está na minha frente. Então, independente da classe social, do poder aquisitivo, de se é casada, se é solteira, se é divorciada, é um outro ser humano que está ali buscando algo. Então, em primeiro lugar, eu penso assim, eu me preparo para sair de casa e falo assim, com muito propósito, eu vou dar o meu melhor e qual a minha intenção estar lá? É estar conectada com essas mulheres, entender, aprender com elas também e compartilhar, porque a gente não está, na verdade, ensinando nada, a gente está compartilhando o que a vida nos trouxe e nos ensinou. Eu acho que é por aí que eu começo quando eu estou nesse lugar.
E é um compartilhamento que mudam vidas, né? Não tem como dizer que não muda. Então, às vezes é uma frase que muda uma vida. Exatamente. Você foi lá para ouvir uma frase, para ouvir uma palavra. E é estar em espaço de tomada de decisões. Porque o que acontece? Hoje existem várias mulheres, muitas vezes no nosso próprio ciclo de amizade, que são pessoas que estão desorientadas, né? Muitas vezes elas só precisam, tipo assim, de um abraço amigo, de alguém que, de fato, olhe nos olhos e fala, pode contar comigo. E eu acredito que o nosso testemunho de vida é a maior porta assim que se abre para outras mulheres. É você abrir portas e pegar a mão, levantar e falar, vamos juntos, vamos andar comigo. E eu percebo que hoje, principalmente, eu falo na sociedade em geral, existe muita disputa, né? É como se fosse assim, uma mulher não pode brilhar mais que eu, ela não pode ter mais autoridade, eu não posso me achar jamais inferior. E eu falo a questão do fortalecimento, que a gente exatamente busca passar para as outras pessoas as nossas vivências. O que é as nossas vivências? É que a gente, com certeza, teve pessoas que nos olharam nos olhos, que se inspiraram e que, de fato, por exemplo, hoje, quem que é a Grazi? A Grazi é uma mulher que também está posicionada no mercado. Eu falo muito sobre representatividade, a importância de você se conhecer, a importância também de se cuidar, mas eu falo, quando se cuidar, não é somente a parte estética, é a alimentação, que tipo de livro que você está lendo, quais são os podcasts que você está assistindo, quais são as mentorias, quem está mentorando a sua vida. Às vezes as pessoas falam assim, eu queria tanto um coach para estar me acompanhando, né? E às vezes isso você vai ter no seu quarto, na sua intimidade, né? Então eu acho muito importante falar sobre isso, porque nós não estamos sozinhos. E, por exemplo, assim, hoje eu te vejo como inspiração, mas eu sempre tenho aquela curiosidade em saber assim, como que ela fez para hoje estar num lugar de autoridade, incentivando outras mulheres, fazendo as mulheres se olharem com amor, porque o autocuidado é isso, é você cuidar tanto da sua saúde física, sua saúde mental, porque, de fato, você vai conseguir levantar outras mulheres também. Então, eu tenho essa curiosidade em saber a sua trajetória mesmo, que eu sei que Qual você o caminho das pedras? Eu também sei que você é escritora, né? Não somente palestrante. A gente tem a nossa vida, muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, só está ali gravando. Fala assim, você só vai para academia e para o ar. As pessoas costumam ver, né? Infelizmente, as pessoas costumam ver só o lado bonito. E a gente sabe que todos nós passamos por perrengue, né? Então, tipo, a questão de cuidar de outras pessoas, cuidar de outras vidas, tem que ter muito amor e brilho nos olhos. É verdade. Esse é um desafio de ver um ser humano como outro ser humano. Você falou várias coisas incríveis e muito importantes. E como eu trabalho com a parte de reprogramação mental, eu trabalho muito com a PNL, com hipnose, algumas terapias, como tudo eu levo para a parte sistêmica, porque a gente vive num sistema, só que a gente traz muitas coisas ainda da nossa ancestralidade, principalmente nós mulheres. A gente traz nossas avós, bisavós, avós, mãe, e essa sororidade que a gente chama de mulher para mulher é algo muito difícil de encontrar. Não é nem desafiador, hoje em dia é difícil. Então, ver outra mulher comemorando, querendo inspirar outra mulher, às vezes a gente fala assim, não, tem muito, só que a gente está dentro de uma bolha. Quando você sai da tua bolha, você vê a competição que existe. As mulheres são muito competitivas entre si. Então, uma das coisas que eu trago muito nesse movimento todo que eu faço com mulheres é, gente, comemora a vitória do outro. Eu falo assim, é muito fácil você dizer que o seu amigo é aquele que está do teu lado nas horas difíceis. Eu acho que o seu verdadeiro amigo ou verdadeira amiga é aquela que comemora a sua vitória, mesmo que ela não tenha ganhado. Sim. Essa pessoa é a pessoa que entendeu o jogo. Então, hoje eu dedico a minha vida, o meu trabalho, a fazer com que mulheres prosperem, sejam abundantes, ganhem dinheiro, montem seu negócio, façam transição de carreira. Eu fiz uma transição de carreira com 45 anos. Então, eu peguei 20 anos, toda uma história de uma empresa que também já me questionaram assim, mas não estava dando certo? Eu falei, estava dando muito certo. Só que não era mais aquilo que eu queria para mim. Então, eu consegui. E eu falo assim, eu nunca começo do zero. Se eu vender minha história de vida, eu fico rica. Então, eu nunca vou começar do zero, independente da idade que eu tenha, do momento da vida que eu estou vivendo. Então, pegar essas mulheres e entender que ali é um ganha-a-ganha. Existe uma teoria chamada teoria dos jogos. Até tem um livro, um filme, na verdade, que eu sempre falo que é Uma Mente Brilhante. É um filme muito antigo. Esse filme ele foi baseado em fatos reais, que é a vida de John Nash. Então, o Russell Crowe é o ator que fez. É Uma Mente Brilhante. Algumas pessoas, talvez, que estejam vendo isso, já assistiram esse filme. Muito conhecido. Então, esse personagem, o que ele fez? Ele
ele era esquizofrênico, no filme realmente John Nash era. Ele provou matematicamente a teoria dos jogos, que foi desenvolvida por um matemático e um filósofo. E o que é a teoria dos jogos? Se for bom para mim, tem que ser bom para você. Se não for bom para você, não é bom para mim. Claro que eu não vou estar me sacrificando, deixando as coisas serem ruins para mim para ser boas para você. Não. Tem que ter o ganha-ganha. Tem que ser bom para os dois lados. Porque se não for bom para os dois lados, uma hora a conta chega e não vai dar certo. Então, tudo que eu faço é entendendo que, claro, que é intencional, é meu trabalho, eu também quero prosperar, mas o que eu estou fazendo para que o outro prospere também? Então, quando eu cheguei em Balneário, agora trazendo a questão que você falou do caminho das pedras e como chegar lá, de posicionamento, quando eu cheguei em Balneário, foi exatamente no auge da pandemia, começou a pandemia depois de uns 30 dias, teve todo aquele período a gente ficar em casa, se envolver com o digital, enfim. E depois eu falei assim, eu preciso ser conhecida em Balneário, ninguém me conhece. Eu vim de outro estado, então lá eu tinha tudo que eu queria almejar, tudo que eu almejei na minha profissão eu consegui. Eu tinha um estúdio de personal, era personal trainer, passei 20 anos sendo. Então, eu trabalhava na televisão, eu trabalhava na ABRIN, que é a Academia Brasileira de Inteligência Emocional, eu tinha meu estúdio, eu tinha um estúdio de pilates, uma clínica de estética, então eu realmente tive muito sucesso na minha vida. E quando eu estava no auge do sucesso, foi quando eu falei assim, acho que não é mais isso que eu quero para mim, eu quero me desafiar. Eu deixei tudo isso para trás, entre aspas, e comecei com a parte de reprogramação mental, com a saúde mental. E aí eu comecei a entender como que era Balneário e como que as coisas funcionavam. E daí eu ia para muitas palestras, enfim, e aí eu fui para uma palestra no Clube M. E aí eu entendi o que era, como eu trabalho muito com o sistema, o que acontecia no sistema que eu estava inserida ali. Então, a importância do networking. Eu precisava conhecer pessoas e pessoas precisavam me conhecer. Eu precisava conhecer o trabalho das pessoas, as pessoas precisavam conhecer meu trabalho. E aí foi onde eu entrei no clube e com 2 meses eu fui convidada a ser coordenadora. Acredito que pelo meu movimento, pelo meu envolvimento com as outras mulheres, de querer que aquilo funcionasse. E aí eu fui conhecendo muitas pessoas, depois eu entrei como vice-presidente da AGE, que na verdade eu entrei como embaixadora, depois diretora, depois vice-presidente. E em alguns outros movimentos também. Então, eu sempre entrei, não foi, digamos assim, eu nunca fiz, tenho a gratidão de nunca precisar fazer força para entrar nesses lugares. Porque como hoje eu sou magnetista, eu trabalho com campo eletromagnético, eu entendo que o que está dentro de mim está fora de mim. Então, se eu passo isso para as pessoas sentem essa energia. A tua essência já. E as pessoas, às vezes, elas querem na força. Tudo que é na força não vai funcionar. E muito do que você fala assim, está na minha essência, eu limpei muita coisa, hoje eu trabalho com isso. Então, claro, eu limpei muitos traumas, eu limpei muitas dores. Eu vinha dessa questão também, muitas vezes, de querer competir com alguém. E eu entendi, não, o jogo não é esse. É saber jogar o jogo. É bom para mim, tem que ser bom para você. Se é bom para você, é bom para mim. E nisso, o próprio universo vai te colocando nos lugares. É sensacional. Esse feedback, sempre, sem sombra de dúvidas, traz uma clareza, né? Da gente entender de como que as coisas funcionam. Então, por exemplo, eu falando um pouquinho de mim, eu sempre fui uma pessoa de participação ativa, de querer me envolver. E isso nunca foi para, por exemplo, assim, eu quero me envolver porque eu penso em trabalhar com gestão, com pessoas, não. Foi sempre para o meu autoconhecimento. Só que entender também que as pessoas e tudo na vida vai tendo um novo ciclo. E a gente entender esse novo ciclo, às vezes, é traumatizante também. Porque tem coisas que a gente não quer, a gente está apegado. Soltar. São as raízes, né? Soltar. Então, por exemplo, eu lembro quando eu cheguei em Balneário também, há 10 anos atrás, eu congregava e eu vim debaixo de uma promessa, né? Que era sair da tua casa e da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. E eu fui entender essa palavra, esse versículo, praticamente 8 anos depois. Para você entender que muitas vezes a gente tem uma mente fechada, a gente não quer entender quais são os propósitos de Deus, aonde a gente pode chegar. E hoje eu entendo isso claramente, porque quando Deus fala, sai da tua casa, da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei, eu não tinha uma visão nem uma perspectiva de futuro. Então, como que eu iria conseguir ver algo lá na frente, ou ter uma projeção, eu posso me capacitar, eu posso investir em treinamento, investir em curso de mentoria, sendo que eu não tinha essa visão, eu só queria uma oportunidade.
Mas aí foi a virada de chave, porque muitas vezes as pessoas não sabem aproveitar as oportunidades, né? E a oportunidade às vezes está do nosso lado, está batendo, ei, Grazi, abre a porta, ei, Grazi, abre a porta. E a gente não A gente dá... quer que as coisas venham de graça. A gente não vem de dá graça. oportunidade, né? Mas acesso, na verdade, a gente tem o tempo inteiro, nós temos esse acesso. Então, para mim, hoje, eu gosto de convidar pessoas, mulheres que me inspiram, gosto de testemunhar, ver o que Deus tem feito na vida dessas mulheres, porque eu sei que da mesma forma que um dia eu parei para sentar e eu falei, cara, eu quero só sentar e escutar, né? Aí hoje eu vejo o meu crescimento e vejo outras mulheres crescendo e abrindo porta para outras pessoas. Para mim isso é sensacional. Então eu tive a oportunidade de estar nessa palestra, né, onde tu palestrava para outras mulheres, e eu pensava assim, que responsabilidade. Porque da mesma forma que a gente sai da nossa casa, a gente se arruma, coloca o melhor perfume, a gente cria expectativa, sem saber de fato o que vai acontecer naquele ambiente, a gente muitas vezes não se dá de conta que aquele ambiente já está sendo preparado, antes mesmo da gente sair dos nossos lares, aquele ambiente já está sendo preparado. Quando eu falo já está sendo preparado, é pessoas que estão pagando o preço, que estão se dedicando, que estão lendo, que estão investindo em conhecimento, que estão muitas vezes viajando para ter essa opção também de escutar pessoas que já estão muito mais, um nível mais elevado, até porque a gente não quer ficar no mesmo nível, né? E quando eu falo mudar de nível, é da gente de fato impactar a vida de outras mulheres, é você, tipo, ministrar, falar algo que tu sabe que a pessoa captou na hora e vai sair dali e já vai colocar em prática naquele mesmo momento. Então, eu queria mais uma vez te parabenizar, porque eu sei que não é fácil, né? Desafiador. Embora a gente fale que hoje eu trabalho, é meu trabalho, a gente sabe que mesmo sendo trabalho, a gente só faz aquilo ali porque a gente, de fato, a gente quer ver retorno. Então, esse retorno vem quando chega para nós uma mulher que fala assim, nossa, eu estava desanimada para sair de casa, eu não tinha mais esperança, não tinha mais expectativas de vida, e mulheres que estão se reinventando. E às vezes a gente vê isso, tipo, a gente tem tantas formas de abençoar outras pessoas, né? Eu, por exemplo, lembro que eu sempre gostei de estar envolvida com eventos, né? Sempre, desde novinha, assim, com 17, 18 anos, eu já era líder de dança, fui líder de escola. Eu lembro que uma vez eu tive a oportunidade de celebrar, fazer a ministração de um casamento que o meu pastor ele não poderia estar presente, teve problema de saúde, ele falou assim, Gra, eu preciso que tu realize a cerimônia da irmã Maria, um exemplo, né? E eu falei assim, eu, pastor? Ele, sim, Gra, tu é capaz. Eu lembro que a irmã ficou super feliz, assim, porque tu é minha querida, minha amadinha, e eu me empoderei, eu falei, eu vou realizar essa cerimônia, né? E aí eu saí de uma forma tão natural, não porque era uma pessoa que já estava no meu ciclo de amizade, mas porque eu sabia que por trás daquele vínculo, daquela união que estava sendo feita naquele momento, existia um afeto, um carinho, né? Eu sabia que eles estavam com uma projeção muito grande, que é construir uma família, ter filhos. Então, quando a gente posiciona essas mulheres e fala assim, é possível, a gente sabe que isso está sendo, está transbordando, a gente está, de certa forma, nos alimentando, né? Então, eu sei que hoje a Dica ela não é somente palestrante, mentora, ela tem uma vida saudável. Quando a gente fala nessa vida saudável, começa desde a hora que a gente acorda. É o livro que você vai assistir, quais são as suas alimentações, como que têm sido feitas as suas escolhas. Porque tudo é feito de escolha. Por exemplo, até quando eu saio de casa, eu posso escolher. Hoje eu vou treinar ou eu vou, sei lá, vou curtir uma festa. A gente faz escolhas o tempo todo. E essas escolhas que fazem e nos tornam as pessoas que nós somos hoje. Então, falando um pouquinho das escolhas que tu fez na vida, porque eu também já fiz muitas escolhas erradas que a gente, querendo ou não, a gente vai colher, seja bom ou seja ruim. Fala assim como que tem sido as tuas escolhas e como que tu tem visto o resultado através das tuas escolhas diárias. Pergunta incrível, porque escolhas é o que eu mais utilizo, principalmente com os meus mentorados e mentoradas, porque eu disse que não existe destino, existem escolhas. E por trás de uma escolha existem várias outras escolhas. Porque eu falo, não precisa de uma bola de cristal para saber teu futuro. Basta saber o que você está escolhendo hoje. Isso é bíblico. Você trouxe antes uma questão que você falou ali de trabalhar com fé. Tem uma passagem na Bíblia de Paulo que fala assim, qual que é a semelhança entre a fé e o medo? Os dois são algo invisível criado pela tua mente. Se você tem medo, você não acredita que aquilo vai acontecer. Porque existem dois tipos de medo. O medo emoção e o medo sentimento. O medo emoção, ok, é importante. Eu tenho medo de colocar minha mão no fogo porque senão eu vou me queimar. Esse medo me protege. Mas o medo sentimento é aquele que me paralisa. As pessoas que têm muito medo são pessoas ciumentas, têm medo de perder. As pessoas ansiosas têm medo do futuro. Então, isso traz várias questões com saúde mental. Você deixar esse medo sentimento te dominar. Só que a partir do momento que eu tenho medo, eu não tenho fé.
E se eu tenho fé, eu não tenho medo. Então, onde que está a minha fé? Nós somos pessoas de pouca fé. Porque se a gente vai estudar, hoje eu tenho uma formação que é mecânica quântica, dentro da física quântica. Então, se eu entendo que o olho do observador colapsa a função de onda, o tempo inteiro que você lê a Bíblia, você vê que é física quântica pura. E tem até um livro chamado Cartas de Cristo, que explica a física que acontece na Bíblia. Então, quando eu entendo, eu intenciono que eu vou sair da minha casa, eu vou ter várias empresárias estão lá para ouvir, eu vou dar o meu máximo, qual é a minha intenção, qual é o meu estado de presença e a minha intenção que eu estou fazendo ali. Muitas vezes, alguém vai intencionar. O futuro, ele não existe, o futuro ele é colapsado. Então, o que está dentro de mim para intencionar meu futuro? Quais são os meus pensamentos? Quais são as minhas escolhas? Quando a gente olha a estrutura do mindset, da mentalidade, que é pensamento gera sentimento, que gera comportamento, que gera resultado. Então, se eu penso, logo eu sinto. Se eu sentir, eu tenho um comportamento. Se eu me comporto, eu tenho um resultado. E muitas vezes as pessoas elas querem mudar o resultado delas mudando o comportamento. Só que eu estou indo contra o fluxo. Eu preciso mudar o meu pensamento. Na verdade, o meu diálogo interno. Só que como a gente está num mundo com muitas distrações, o que uma pessoa em 1800 via em um dia, em um ano, a gente vê em um dia, as pessoas estão com essa questão com saúde mental porque elas não estão em estado de presença. A minha mente está onde? O que eu estou pensando que eu não estou aqui? Se eu estou em estado de presença, eu estou absolutamente aqui. A minha mente está no meu corpo. O meu corpo está aqui, mas não significa que eu esteja. Onde é que está a minha mente? Pensando no que eu vou fazer depois? Pensando no que eu esqueci de fazer antes de vir para cá? Então eu não estou aqui. Existe também, desculpa te interromper, técnicas, na verdade, também, né? Eu tenho lido bastante sobre isso e às vezes tem sentimentos que nos causam, por exemplo, algumas reações que a gente fica, por que eu estou sentindo isso, né? E aí você está sentindo porque está pensando. Mas eu não estou pensando. Sim, mas muitas vezes até bem tipo, conforme vai falando, vai trazendo gatilhos, né? Que muitas vezes você está só de corpo presente ali. E eu percebo que hoje a sociedade ela anda muito acelerada. E porque a gente tem muitas demandas, é casa, filhos, é serviço. Hoje em dia dificilmente existe uma pessoa que trabalhe numa única área, porque a gente também precisa trabalhar, mas tipo, a gente precisa entender que a gente precisa parar. E, por exemplo, é minha hora da alimentação? É alimentação. Minha hora de treinar? Treinar. É minha leitura? Então, qual isso seria uma treino dica? Mental. Exatamente. Fala para mim qual que seria uma dica para te realmente viver cada fase e se entregar para aquele momento. Porque a gente fica naquela euforia o tempo todo. E aí hoje tem muito, se a gente for falar também em estudos, TDAH e tantas outras coisas que... E romantizo muito o TDAH, que às vezes nem é TDAH, é só tua mente que está treinada para não estar em estado de presença. Que é praticar, né? Então, isso talvez seja o mal do século. A gente está sempre esperando que alguma coisa aconteça e está perdendo o nosso presente, na verdade. Eu estava pensando sobre isso essa semana, inclusive, porque eu estou com uma demanda muito grande de coisas para fazer. Essa semana eu tenho que viajar, eu tenho clientes para atender, eu tenho eventos, eu tenho aula para dar, eu tenho um programa, dois programas que eu vou gravar essa semana. E eu parei para pensar, no domingo normalmente eu faço minha agenda da semana, e eu falei assim, meu Deus, como que eu vou dar conta de tudo isso? Eu parei e falei assim, eu vou dar conta de tudo isso uma coisa por vez. Se você pegar um bolo, você não vai comer o bolo inteiro, você vai comer por fatias. Então, quando a gente fala em estado de presença, por isso que as pessoas têm dificuldade de meditar, porque a tua mente ela nunca está ali. Para que a minha mente esteja aqui com você agora e saber que depois eu tenho mais 5 coisas para fazer. E se eu ficar assim, meu Deus, e se não der tempo, o que eu não vou fazer? Não, quando eu for fazer cada coisa, eu vou estar em cada coisa. Sim. Em cada momento. Então, a gente precisa fazer um caminho neural, literalmente, porque hoje eu trabalho com reprogramação mental. Então, a mente, ela não é o cérebro. Não vai confundir. A mente é o software, é o programa do computador. E o cérebro é o hardware, ele está aqui fisicamente. Se abrir meu crânio, tem um cérebro ali, mas a minha mente não está ali. Minha mente está lá em casa. Então, não está aqui, mas o meu cérebro está. Então, quando eu reprogramo a mente de alguém, eu tenho que entender que programa que está ali e fazer um novo caminho neural. Ou então, desconstruir aquele caminho antigo. Desconstruir, claro, isso metaforicamente falando. Eu tenho que enfraquecer aquele caminho neural que já existe e criar um novo caminho neural com o estado de presença. Então, eu estou aqui, eu tenho que reforçar. Porque a nossa mente ela vai tendendo ao que é mais fácil. Então, se várias vezes, milhares de vezes eu já fiquei ansiosa, é mais fácil eu ficar ansiosa.
Se várias vezes eu fiquei triste, é mais fácil eu ficar triste. Mas quantas vezes eu fico em estado de presença? Então, meu cérebro, para se economizar, ele vai pelo caminho mais fácil. É como, sabe aqueles carreiros que a gente passa no interior? Tem um quadrado de grama, mas eu não vou dar volta no quadrado todo. Eu vou passar ali pelo meio, que é mais rápido. Então, a mente faz exatamente isso. Todas as vezes que você se sentiu ansiosa, tem o neurônio aqui, o neurônio aqui. Aí tem um caminho neural. Aí o neurotransmissor. Aí você, todas as vezes que você ficou ansiosa, você passou. E você ficou ansiosa de novo, você passou. E passou, e passou. Ali nem tem mais grama de tantas vezes que você já passou ali. Todas as vezes que você ficou triste ou deprimida, fez também. Quantas vezes você ficou em estado de presença? Então, esse caminho aqui nem matou a grama ainda. Porque a tendência é ficar lá na frente, no futuro, a tendência é ficar se queixando, às vezes reclamando do passado. Então, eu tenho que treinar a minha mente, literalmente, igual eu treino na academia, várias vezes ao dia, para que eu esteja em estado de presença. Eu estou aqui e agora. Se eu disser assim, Grazi, qual que é a textura da cadeira que você está sentada? O teu pé tuas pernas estão cruzadas ou estão paralelas? Ah, tá, você voltou para cá. Então, qual é a temperatura dessa sala? Ah, o que eu estou ouvindo que eu não estava ouvindo? Voltei para mim. Então, esses exercícios de segundos e você voltando para você começa a reforçar esse caminho neural. Então, a minha mente é treinada para isso. Tanto que eu tenho várias âncoras. Eu tenho uma âncora sinestésica que eu faço aqui, minha mente volta. Porque na PNL a gente ancora muito o corpo para se trazer estados possibilitadores. Então, eu treino e continuo treinando. A mesma coisa que eu ter o corpo que eu desejo. Ah, eu estou no corpo que eu quero, agora eu vou parar de treinar. Dá 15 dias que já foi embora tudo. Então, a mente é do mesmo jeito. Treinar todos os dias a sua mente. Nem que seja 1 minuto. Tem cliente meu que fala assim, não consigo meditar. Eu falei, 1 minuto. Fecha teus olhos, foca na tua respiração. Tenta ouvir o batimento do teu coração. 1 minuto, 60 segundos, acabou. Daqui 10, 15, 20 minutos de novo. 1 minuto. Ah, mas eu já consegui pensar em outra coisa. Tudo bem? Volta para a tua respiração. Porque a tua mente ela vai querer te tirar dali. Ela está treinada para isso. Você treinou ela para não estar ali. Agora, você tem que treinar ela para estar em estado de presença. A mesma coisa que eu treinei musculação a vida inteira. Mas agora eu quero fazer natação. Mas eu já sei nadar, porque eu faço musculação. Não tem nada a ver. Então, você vai agora fazer um novo treino mental. É literalmente você fortalecer o neurotransmissor. E aí a tua mente vai acostumar que aquilo é o normal. Então, se eu tenho... Agora, estou gravando um podcast. Aí daqui a pouco eu vou para academia. Aí depois eu tenho uma aula para dar. E depois eu tenho 2 clientes para atender. Eu vou estar com eles em cada fase. Nossa, Dica, às vezes fala assim, mas parece que você não se preocupa com as coisas. Eu falei, eu me preocupo na hora que eu tenho que me preocupar. Eu nunca tomei remédio para dormir. Pretendo nunca tomar. Se eu tomar, acho que um chá de camomila, para mim, é quase um Rivotril. Por quê? Porque eu durmo bem, ponto. Na hora que eu durmo, na hora que eu acordo, eu treinei minha mente, eu não levanto nem para ir no banheiro, posso tomar 10 litros de água, não levanto. Porque tudo é treino e informação. Se você não dominar o teu pensamento, você não domina nada. A partir do momento que você dominar o teu estado de presença, o teu diálogo interno, você vai dominar teu resultado. Você diria que tem a ver com autoconhecimento? Se autoconhecer? Também, mas não, eles se completam. Mas o autoconhecimento não é estar em estado de presença. O autoconhecimento é saber os meus valores, saber quem eu sou, a minha identidade. Se eu chegar para mim aqui e falar assim, nossa, Dica, achei que você está feia hoje, tua blusa não está legal. Legal, eu te respeito por isso. Se você não sabe, não está segura de quem você é e de quem você nasceu para ser e para onde você está indo, você fala assim, nossa, será que eu devia ter vindo com outra cor? Nossa, será que é o meu cabelo? Será que... Vai depender sempre de opinião, né? É, Grazi, que legal, você não gosta desse tom aqui, talvez você goste do tom mais claro, mais escuro. Ah, mas não ficou bonito para você. Você está falando mais sobre a Dica ou sobre a Grazi? Aí eu entendo que se você está me criticando, e eu entendo que não é uma crítica construtiva, eu estou falando muito mais sobre você do que sobre mim. Então, tá tudo certo. Quem vai precisar de terapia nesse momento é você, não eu. Entendeu? Então, todas as vezes que você fala sobre alguém, que está falando sobre você. Todas as vezes que alguém fala para você algo, a pessoa está falando sobre ela. O nosso maior autoconhecimento, eu digo que Deus é perfeito, se a gente entender isso, a gente talvez nem precise de terapia,
Porque tem uma frase que fala assim, ó, se doeu, leva para casa que é teu. Você vai olhar para alguém, alguma coisa naquela pessoa vai te incomodar. Nossa, mas aquilo me incomoda na Grazi. Você olha, o que está me incomodando na Grazi? Ah, aquilo. Então, o que aquilo está dentro de mim, que é um espelho meu? Nós temos neurônios espelhos. Por isso que eu trabalho com o cavalo, é tão forte, porque o cavalo também tem neurônio espelho. Nós espelhamos, eu só consigo ver em você o que está dentro de mim. Por isso que a outra pessoa fala assim, nossa, nem percebi isso nela. Porque não está dentro dela, está dentro de mim. Então, por exemplo, se eu vou tirar um exemplo. Eu vou numa igreja, por exemplo, e eu vejo uma pessoa entrando lá com uma roupa super decotada, uma saia curta, que se sentar fica desconfortável. Eu olho para aquela pessoa e falo assim, nossa, isso é jeito de entrar dentro da igreja. Né? Quase uma falta de respeito. Se eu fui para a igreja para estar em conexão com Deus, mais ainda, né? Porque Deus está em todos os lugares, para estar em oração, o que eu vou prestar atenção na vida da outra? E por que eu prestei atenção? Ah, mas eu prestei atenção porque eu não faria aquilo. Ok, mas se doeu, leva para casa que é teu. O que está dentro daquela mulher que está dentro de você? Não, eu nunca entraria com aquela roupa na igreja, mas será que você não tem inveja ou gostaria de ter a coragem dela? A segurança que ela tem em entrar numa roupa daquela e não ter medo de ser julgada? Então, o que está dentro de mim que eu estou vendo no outro e estou achando ruim? E não quero olhar para mim, porque se eu quisesse olhar para mim, eu não me importava com ela. Se ela quiser entrar nua, se ela quiser entrar de biquíni, tá tudo certo. O problema é dela. Agora, se eu me incomodo com a reação de alguém aquela pessoa só reclama, aquela pessoa só isso, eu estou falando sobre a Gica, não estou falando sobre ela. E na hora que eu olho ao meu redor e vejo tudo que me incomoda, eu sei o que eu tenho que trabalhar dentro de mim. Daí eu venho para o meu autoconhecimento, venho para o meu diálogo interno, venho para as minhas meditações, venho para as minhas técnicas, para as minhas autoinduções, para as minhas auto-hipnoses e limpo isso em mim. Por isso que quando você vai chegar... Qual é a grande questão das pessoas em falar em público? Ser julgado? E se eu falar alguma coisa que aqui nesse podcast e alguém olhar e não gostar do que eu falo? Tá tudo bem? Eu estou aprendendo todos os dias. Eu sou um ser humano, me pergunto quem eu sou. Eu sou um ser humano que nasceu no corpo de uma mulher e estou em constante evolução. Essa é a dica. Eu não quero amanhã ser quem eu sou hoje. Então, esse é meu propósito, é eu me melhorar a cada dia, porque quando a gente utiliza uma técnica, seja de... Eu utilizo muito PNL, hipnose, mecânica quântica, o que for, o que cura não é a técnica. O que cura é o que já está curado em você. Acontece muito, por exemplo, tem pessoas que falam assim, um tempo atrás eu não conseguia falar disso sem chorar. E não que o choro seja uma questão de fraqueza, né? Mas é porque muitas vezes é uma forma de expressar que está doendo, que você precisa colocar para fora. Então, tem vários sentimentos e muitas vezes a gente vai reagir a diversas situações que a gente vai falar assim, nossa, eu não queria ter demonstrado a minha fraqueza. É que o corpo é a parte mais densa da alma. E a gente sabe que é difícil muitas vezes de falar sobre isso, né? Mas quando eu vejo, por exemplo, tu falando que tu tá usando o teu tempo para te edificar, é o que tu quer passar, sempre vai ser intencional. Por exemplo, hoje estamos aqui no podcast, mas a gente sabe que através desse podcast outras pessoas vão se identificar, outras pessoas vão ter voz ativa na sociedade, outras pessoas vão deixar de procrastinar, outras pessoas vão ter maior cuidado com a questão de gestão do tempo. Então, são vários valores que a gente consegue abordar numa única conversa. Né? Principalmente mulher, Grazi. Porque 70% do mercado corporativo hoje, do business, é homem. E não é que a gente não tem que competir com eles, a gente só tem que nos posicionar e mostrar, respeitar para ser respeitada. Sim. Eu tenho muitas clientes minhas que chegam e falam assim, mas eu chego lá e não me respeitam. Eu falei, quanto que você está se respeitando? Porque tem uma lei hermética que fala, tudo que está dentro está fora, tudo que está fora está dentro. Então, será que eu me respeito a ponto de aonde eu entrar e a pessoa não me tratar como eu deveria ser tratada e eu não saber me posicionar com relação a ela? Porque assim, hoje eu estou no mercado do mundo corporativo, principalmente dentro do clube do Clube M, que é onde eu faço parte. Então, ali são quase 500 membros, 70% homens, e nunca ninguém faltou com respeito comigo. Nunca ninguém... tem reuniões que a gente vai, tem 30 homens e uma mulher, 2 mulheres. Então, nunca foi. Por que não faltou com respeito? Porque é o teu posicionamento, porque eu estou ali me respeitando. E muitas vezes, se eu não estou, o que eu tenho que trabalhar dentro de mim para isso?
E aí a gente vem de uma educação de um pai, às vezes de um avô, ou de um abuso. Então isso, a mulher começa a ter aversão ao masculino, achando que sempre ela é inferior ao masculino. E se a mulher entende, cura o feminino dela, qualquer homem vai respeitar. Porque o homem respeita a mãe. Então, quando você entra... Eu tive numa reunião dentro do clube, nós estávamos mais ou menos entre 30 homens e só estava eu de mulher. A gente estava tendo um treinamento e o palestrante chegou para mim e falou assim, olha, parabéns por você estar representando as mulheres aqui. Eu não sabia que ia só eu de mulher, eu achava que ia mais uma ou duas. E quando você fala, todos eles ouvem. Por que isso acontece? E daí eu falei para ele, porque eu não estou aqui competindo com eles. Eu estou dentro de um feminino curado. Eu não entrei aqui numa energia masculina, que é o que a maioria das mulheres fazem para ganhar força, então elas batem de frente. Eu estou aqui dentro do meu feminino, do meu respeito, do que eu posso fazer. E eu não sei tudo, eu sei muito menos do que eles, porque ali tinha pessoas muito com visão de negócio maior que a minha, mas eu estou ali para aprender. Então, eu estou perto sempre de pessoas maiores que eu. E eu estou posicionada da forma que eu me enxergo. Com respeito, eu sei da minha identidade. E quando eu entendo que nesse meio aqui, não estou sendo respeitada, talvez ali não seja o meu lugar. Porque eles também não entenderam ainda o que eles têm que fazer. Então, aonde você acredita que o universo vai te colocar, dependendo da tua crença, se é Deus, se é o universo, se é o sistema, aonde você for colocada é onde você está dentro de você. Porque você vai se conectar onde você está, com o que você está sentindo. E hoje, conversando um pouquinho sobre a importância de fortalecer essas mulheres que encontram essas dificuldades, encontram essas barreiras, que dica que tu daria para a mulher que tem dificuldade em falar em público, que, infelizmente, a gente sabe que muitas delas elas buscam aprovação o tempo todo, né? Se a gente se posicionar, tipo, Grazi vai palestrar, é indiferente do teu público, é o meu objetivo, o meu propósito e a mensagem que eu quero passar. Vai acabar aquele evento, aquela palestra, não preciso, por exemplo, de vir alguém apertar minha mão e dizer Grazi, tu foi sensacional, Grazi, parabéns. Tu tem um objetivo, tu cumpriu com um objetivo que era estabelecido para aquele evento e automaticamente tu sabe que, independente se vierem conversar contigo de aprovação ou não, tu sabe o teu valor, tu sabe que o teu papel é fundamental na sociedade, tu sabe o que tu está buscando e, de uma certa forma, tem pessoas que encontram essas dificuldades até hoje. Então, eu, por exemplo, sempre investi muito em cursos, em aprendizado, em leitura, em tentar buscar feedback de pessoas que estão à frente de tomada de decisões, porque a gente precisa sempre se espelhar em alguém ou buscar se fortalecer. E na sociedade a gente percebe, como tu falou assim, eu faço parte de vários grupos de empreendedorismo, network, eu percebo que a grande maioria sempre é homens, né? Mas, ao mesmo tempo, eu percebo que eles conseguem se olhar com mais facilidade, conversar, porque não existe a mesma disputa que tem com mulheres se disputando o tempo todo, né? E, querendo ou não, tipo, não é que é uma sociedade extremamente machista, é que as mulheres não estão ocupando o espaço que deveriam. E também só que como que eu vejo? Só que a mulher... é um movimento lindo que as mulheres estão fazendo com relação a estar em alguns lugares, só que veio como competição. Então, existe o feminino, existe o masculino. Eles se integram. E a gente, sim, vive numa sociedade machista. Isso é uma realidade objetiva. Porque para um homem não olhar uma mulher forte, ele também tem um certo medo. Entende? Porque a força da mulher é muito grande. Se a gente for estudar historicamente, a monarquia, a igreja, muitos colocaram a mulher numa posição onde ela não podia conhecer e reconhecer a força dela, porque a força dela, a gente é geradora de vida. Então, a força do feminino é muito maior que a do masculino. Então, para deixar as mulheres mais submissas e esse masculino poder crescer, foi colocado toda uma estrutura no sistema para que a mulher entendesse que ela não tinha força, que ela não tinha poder. Então, e quando ela se mostra muito grande, ela assusta. Os homens, hoje em dia, têm dificuldades, têm desafios de lidar com mulher forte. Porque eles têm, muitas vezes, uma couraça. Diz que eu tenho muito cliente que é uma trufa, sabe? É toda uma couraça por fora durinho, mas por dentro é uma manteiga derretida. Então, ele criou aquela casca porque ele precisava. E eu também acho que os homens são muito feridos. Muito, muito feridos. Por quê? Porque eles têm uma responsabilidade que você tem que ser forte, que você tem que ser isso, que você tem que ser aquilo. E não expressar sentimento, porque o homem não chora, porque
Por que o homem não chora? Então, por que Deus fez lágrima nele? Então, um homem que entende quem ele é também, ele vai respeitar a mulher. Eu criei meus 2 filhos separada do pai deles. Então, eu tinha que transitar entre o feminino e o masculino. Eu tinha que estar muito no masculino para mostrar para meus filhos serem, né, honrar o masculino deles e honrar o feminino também. Então, hoje eles são muito bem resolvidos. Um está casando, outro está namorando, muito bem resolvidos com o feminino e com o masculino. Porque hoje em dia, o que eu vejo muito são mulheres muito fortes dentro de uma energia masculina, não fortes dentro de um feminino curado. E aí, para que haja campo, se uma mulher está no masculino, o homem tem que ir para o feminino. Não é sobre gênero, é sobre energia. Então, os homens estão cuidando mais e as mulheres estão muito mais fortes no sentido de proteção. Não, o homem é proteção, a mulher é cuidado. Então, o homem, cada um tem sua função e está se invertendo esses papéis. Muito, muito, muito. E as pessoas já não estão mais sabendo aonde que eu me seguro. Quando uma mulher entende, quando eu trabalho muito com casais que estão se separando, muitos que acabaram de se separar, muitas mulheres que querem se separar e não conseguem, muitos homens que querem se separar e não conseguem, então isso é muito comum. Então, o que eu vejo muitas vezes é eles em papéis invertidos dentro de casa. A mulher no masculino, o homem no feminino. Ou o homem no masculino e a mulher, para se empoderar, vai para o masculino também. Choca, não dá, vai se separar. Então, a mulher, ela tem uma função muito mais... pesada é uma palavra pesada, mas é muito mais... Ela tem muito mais funções dentro de uma casa, de um lar. Sim, e foi uma frase que eu falei para uma cliente minha, ela falou que isso foi um clique que deu na mente dela, uma virada de chave, que eu falei assim, olha só, se você não quer todas essas funções, na próxima encarnação você nasce homem. Porque mulher é isso, e acho que Deus nos deu isso porque Ele acredita que a gente consegue. Lógico, dentro do nosso feminino. É mãe, é esposa, vai cuidar da casa, é trabalho. Por quê? Porque nós quisemos, ao longo do tempo, querer trabalhar de acordo, até por uma questão histórica, né? Os homens foram para a guerra, o que a sociedade fez? Colocou as mulheres trabalhar nas indústrias, porque eles precisavam de mão de obra. Então, não tem como mudar o que já aconteceu, mas tem como eu conseguir equilibrar. O que faz sentido para mim, para a Gica hoje? Os meus filhos, que foram, graças a Deus, muito bem criados, a minha casa, o meu trabalho, a minha égua, eu sou atleta lá, eu estudar sobre cavalo, trabalhar a parte sistêmica. Existem várias Gicas dentro da Gica. A Gica filha, a Gica mãe, a Gica namorada, a Gica amiga, a Gica irmã, a Gica tia, a Gica atleta. Oi? A Gica conselheira. A Gica conselheira, a Gica... Então, existem várias Gicas. Qual que é o grande problema, Grazi, que eu vejo aqui das pessoas, principalmente das mulheres? É você saber que você tem várias identidades dentro de você, mas não se perca em nenhuma delas. Eu tenho várias identidades, mas eu tenho um ser chamado Gica. Esse ser aqui, ó, a essência desse ser tem que estar em todos. Eu não vou me comportar com meu filho como eu me comporto com a minha mãe. Eu dou um grito no meu filho, mas eu não grito com a minha mãe. Às vezes, eu até brigo com uma amiga minha, mas eu não brigo com o meu cliente. Então, eu tenho vários comportamentos diferentes, as minhas diferentes identidades, mas eu não me perco da minha essência, do ser Gica. Aqui é meu autoconhecimento. Aqui são as minhas crenças, meus valores, minha identidade, meu meio espiritual. Aqui eu sei quem eu sou. Então, eu não vou me perder em momento nenhum. Porque quando acabar o dia, que eu tomar meu banho, que tirar minha maquiagem, que tirar minha roupa, eu voltei para mim. E daí eu consigo dormir sem remédio e acordar sem remédio. O problema é que você se perde em uma delas. Cuidado para não se perder aqui. Você perdeu aqui, você perdeu de você. Hoje uma base forte se constrói com? Autoconhecimento. Autoconhecimento. Autoconhecimento, porque eu sei quem eu sou. Eu construí uma Gica, mas eu não quero essa Gica. E como que eu faço para mudar? Eu já sei como eu me mudo. Eu sei como mudar uma crença minha. Eu sei que uma crença está levando para minhas escolhas. Mas eu não quero mais isso para mim. Então, eu limpo essa crença. Esses valores aqui não fazem mais sentido para mim, porque esses valores eu trouxe da minha família. Eu quero outros valores. Aí eu vou lá e reorganizo meus valores. Aí eu construo, pela neuroplasticidade do meu cérebro, que a neurociência já provou, eu posso ter um cérebro novo. Então, através desse autoconhecimento,
essas ferramentas, eu consigo fazer a base que eu quiser. Aí eu construo o prédio do tamanho que eu escolher. Escolhas. Eu vejo que a Gica, ela faz uma gestão do tempo com excelência. Porque se resume em gestão do tempo, né? É você acordar e você dividir. Tenho compromissos durante o dia, casa, filhos, e você faz isso o tempo todo, que é reprogramar a sua mente, né? Então, hoje vocês podem ver a importância do autoconhecimento. Até você entender quem que é a Grazi, para onde a Grazi quer ir, onde a Grazi quer chegar. Quem que é a Gica, para onde a Gica quer ir e onde a Gica quer chegar. Isso é importante. Quem é o público que você quer alcançar. E existem várias formas de ser feito isso. Pode ser através do digital, pode ser através do porta a porta, pode ser através de um estúdio de podcast, mas a gente precisa manter constância para tudo na vida, né? Então, você se reprogramar, você fazer o controle de gestão do tempo, você com certeza vai ter muito mais resultado no seu dia a dia e vão ser resultados eficazes. Então, Gica, eu queria te agradecer, porque, sem sombra de dúvida, o autoconhecimento, a gente tirar esse tempo para escutar o próximo, né, faz toda a diferença no nosso dia a dia. E da mesma forma que eu tenho certeza que o objetivo desse podcast não é somente uma gravação, não é somente a gente utilizar de um espaço bonito, mas é abrir os olhos de muitas mulheres que se espelham na Gica, se espelham na Grazi, que têm sonhos e objetivos. Talvez hoje você tenha um sonho de se tornar uma grande palestrante. Talvez você só queira ser líder da sua casa. Talvez você fale, nossa, Grazi, eu só queria ter a oportunidade de estar num evento de network. Ou talvez sentar com uma mulher que eu hoje vejo como exemplo, eu vou me edificar através da vida dessa mulher. Mas você sempre vai precisar dar o seu passo inicial. E o seu passo inicial começa hoje, que é se fortalecendo com outras mulheres. Eu vou deixar a oportunidade para a Gica para estar convidando, né, o pessoal a querem saber um pouco mais, querem ler um livro, através que a Gica também é escritora. Vocês querem ter acesso à mentoria. Aqui nós temos tudo isso. E o melhor é fortalecendo esse vínculo de mulheres que inspiram. É muito bom compartilhar. Se eu puder dar um recado final, nesse momento, eu falo assim, olha, foi perguntado por um sábio, como que eu faço para ser como você? Aí ele fala assim, se eu estiver descascando uma laranja, eu estou descascando uma laranja. Se eu estiver andando a cavalo, eu estou andando a cavalo. Eu estou aonde eu estou. A minha mente está onde eu estou. E quando você falou da gestão do tempo, na verdade, 24 horas tem para todas as pessoas da Terra. O que a gente gerencia não é nosso tempo, são as nossas prioridades. O que é prioridade para eu colocar nessas minhas 24 horas? Amanhã, qual é a prioridade que eu vou colocar nas minhas próximas 24 horas? Porque a gente não dá conta de tudo. Esquece que você não dá conta de tudo. E quando você quer dar conta de tudo, você quer estar no controle. Quando você quer estar no controle, você não controla nada. A única coisa que a gente controla são os nossos pensamentos. E se eu não controlo meu pensamento, eu quero ter o poder sobre o outro, porque eu não tenho poder sobre eu mesma. Então, essa questão de escuta ativa, eu estou aqui com você, então eu aprendi muito com você. Você está aqui comigo, você aprendeu muito comigo. A gente troca essa informação. E a gente sempre pode aprender com qualquer pessoa. Eu vou lá, nem vou aprender nada. Sempre tem um recado para você. Vá com o coração aberto e com intenção, clareza e intenção. Que intenção eu estou vindo para cá? Aprender, compartilhar? Que intenção eu estou indo treinar? Só vou treinar. Não, eu estou indo lá para construir o meu corpo. Eu estou indo lá para clareza e intenção. A gente não dá conta de tudo, mas se dá conta das tuas escolhas. E é olhar com serenidade também, né? Eu vejo hoje que, por exemplo, o nosso dia a dia, a gente realmente, é exatamente o que falou. A gente precisa ter a gestão do tempo, mas também precisa priorizar. E nessa priorização, muitas vezes... Nesse tempo, o que eu priorizo? Nesse contexto, muitas vezes a gente também acaba procrastinando, porque a gente acaba fazendo aquilo que nos dá mais prazer. E nem sempre o que te dá prazer é o que vai te dar resultado, né? Então, por exemplo, hoje eu vejo que a Gica, além de muitas tarefas, ela se posiciona muito bem através do digital, né? E muitas pessoas são alcançadas através do digital, porque o digital não é somente estou aparecendo aqui na internet, estou gravando, mas o digital ela é uma ferramenta de trabalho. Então, hoje, por exemplo, tem muitas pessoas que falam, Grazi, eu queria ter engajamento, eu queria ter mais visualizações, e eu sempre falo naquilo que de fato eu acredito e que eu vejo resultado para a minha vida. Você ficar fantasiando, não tem resultado. Então, por exemplo, é você ser quem você é. É não ter vergonha de aparecer, não ter vergonha de falar em público. A gente vai ser julgado da mesma forma,
da mesma forma vamos ser julgados. Então, por exemplo, você acredita naquilo... Hoje estamos aqui numa conversa, um bate-papo, mas a gente está automaticamente trocando experiência. Não significa que a Grazi tem uma verdade absoluta, nem que a Gica tem uma verdade absoluta, mas a gente tem vivências, a gente tem conhecimento, nós estamos no dia a dia, conversando com mulheres, tratando, curando. Não deixa de ser uma cura, porque a partir do momento que a gente está doando aquilo que a gente recebeu e a pessoa de fato está aceitando, está se tornando um livramento, é uma cura. Então, fala um pouquinho também para Gica para mim, antes da gente finalizar esse bate-papo, a importância do digital na tua vida. O digital, é engraçado você pedir isso, porque o digital veio assim do tipo, ou é ou não é. Porque quando eu vendi minha empresa e vim para Balneário Camboriú, 20 dias começou a pandemia. E eu falava, meu Deus, eu não conheço ninguém aqui. E agora? E eu não queria mais trabalhar com o personal, eu queria trabalhar com a parte de desenvolvimento humano. E aí eu falei assim, eu não tenho outra opção. Agora vai ter que ser o digital. E quando eu comecei, eu até vou contar minha experiência rapidinho, para que você entenda que você também pode começar. Quando eu comecei, eu já tinha uma mentoria, e aí eu falava assim, tá, mas as pessoas nem me conhecem, como que eu não estava ainda dentro do digital, porque para mim era muito fácil, eu tinha uma empresa física, de lá mesmo eu já vendia, já fazia, enfim. E aí eu não sabia, eu lembro que eu montei uma com um colega meu, que é um treinamento que até hoje eu dou ele, já tá gravado, enfim, já mais de 30 edições já. E aí eu não sabia nem ligar a sala do Zoom. Eu falava assim, gente, eu não vou saber, isso é negócio que vai cair. E eu ficava assim, calma, Gica, que vai dar certo. E eu chamava meu filho e falava assim, fica sentado aqui do meu lado até terminar o treinamento. Gente, esse menino, ele podia dar um treinamento, porque tanto que já escutou. Eu falando, daí eu falava assim, porque se você precisar trocar de tela, eu não vou saber fazer. Ele, calma, mãe, que você vai conseguir. E eu falei assim, tá, vai dar certo. E eu falei assim, olha, só vai... Eu tenho uma criança que fala assim, ó, só vai dar errado se eu fizer dar errado. Eu não sei, mas eu aprendo rápido. Eu não sei, mas eu aprendo rápido. E aí ele começava, faz assim, faz assado. Eu, às vezes, dando aula aqui, só um minutinho, eu desligava a câmera, aí continuava de novo. E fui. Foi a primeira, saiu. Foi a segunda, foi. Depois, agora, faz de olho fechado. Então, o digital, ele atinge mais pessoas. Hoje, inclusive, é muito incrível, porque a Michele, eu sempre comento isso, que é a menina que é dona do salão, né, que eu vou lá, eu vou muito lá, ela me conhecia já há 2 anos, pelo YouTube. Ela nem tinha Instagram. E ela falava assim, que um dia eu vou atender essa mulher, Ela nem sabia que eu morava em Balneário, e ela morava em Videira. E ela colocou o salão dela aqui, e um dia eu fui dar uma palestra, e ela foi na palestra. Daí ela falou assim, essa é a Gica. Daí as meninas falaram assim, eu falei assim, meu Deus do céu, diga para ela que ela quer para ela no salão. E assim, e depois eu não sabia quem ela era, não conhecia, eu tinha parceria com outros salões daqui. E um dia eu falei assim, eu vou lá, né, porque essa mulher já me chamou tanto. E ela me contou a história dela, já fazia 2 anos que ela me acompanhava pelo YouTube, não era nem pelo Instagram. Então, de lá eu já tinha uma rede que eu nem sabia, a gente não tem noção de onde a gente pode chegar. E às vezes você fala assim, eu tive 1000 visualizações, mas você não sabe quantas vezes foi compartilhado. Essa pessoa talvez gravou aquilo ou falou de você para outra pessoa. Então, o digital, ele não tem portas. E eu acho assim que hoje ele é excelente, ele é muito bom, só que você tem que... A diferença do remédio para a dose, o remédio para o veneno é a dose, né? Então, assim, use ele da melhor forma possível. Use ele com consciência. Use ele com intenção. Porque quando eu comecei a trabalhar na TV... Eu lembro que eu passava mal, eu suava, eu falava assim, meu Deus, e se eu fizer alguma coisa errada? Isso, muito tempo atrás, né, o Instagram nem tinha, o digital antes da pandemia. E aí, quando eu comecei a gostar de fazer TV, foi quando eu pensei assim, para quem que eu vou falar? Eu tinha dois programas, um era um quadro que eu ia na casa das pessoas fazer os exercícios, e o outro era com uma empresa de esportes radicais, onde eu saltava de paraquedas, asa delta, fazia essas coisas. E aí, eu falava, para quem que eu estou falando? E eu ficava com medo do julgamento de um colega meu, achar que eu estava fazendo alguma coisa errada. Eu falei, não. Em primeiro lugar, para quem eu estou falando, eu tenho conteúdo para entregar. Eu estou falando para aquela pessoa que quer fazer exercício em casa, então ela precisa da minha informação. E a pessoa que me julga, ela não me compra. Guarda isso, a pessoa que te julga, ela não te compra. Então não é para ela que você está falando. Falando para quem? Eu estou falando para a pessoa que eu quero que ela me compre, que eu quero contribuir, que eu quero ajudar. Então, aí eu vou falar com o meu coração.
Ai, a pessoa que falou de você, aquela pessoa não me compra, aquela pessoa, sabe? Aquela pessoa não tem significado para mim. Então, deixa ela falar. Que bom que ela fala, assim, uma energia mais se dissipando. Então, pensa que você vai para o digital e para quem que eu quero falar. Claro, a gente pensa em persona, pensa nisso. Pensa assim, ó. Quem me julga, quem fala mal de mim, não me compra. Então, você tá não é quantos anos no digital, aproximadamente? Ai, da pandemia para cá, eu acho que foi quando eu comecei, mas mesmo há uns 3 anos, eu acho, 4 anos. E hoje você acredita que pode ter uma fonte de renda através do digital? Não, 90% do meu dinheiro vem do digital. É incrível, 90% do meu dinheiro vem do digital. E como que você... As pessoas você me chamam pelo digital. E olha que eu já poderia estar muito além. Só que hoje, o que eu faço, as minhas palestras, hoje a palestra, né, eu já dei 3 congressos na Itália, já dei 2 palestras na Rússia, já dei um treinamento na Rússia, tudo no digital. Mas então, você investe também no digital, para você ter esse retorno? Invisto no digital. Eu tenho clientes no Canadá, eu tenho clientes na Alemanha, eu tenho clientes na Argentina, eu tenho clientes nos Estados Unidos. Então, quem que me trouxe esses clientes? O digital. Que incrível. Nós concluímos esse bate-papo com muita experiência, muita troca de informação. Óbvio que a gente vê que não é somente através do digital, mas hoje as pessoas muitas vezes perguntam assim, nossa, é possível ganhar dinheiro através do digital? O digital também se tornou uma excelente ferramenta de renda, né? Renda extra. Então, vocês puderam... Às vezes a principal. A principal, né? Muitas vezes a principal. A principal. E não só a gente tem esse retorno através do digital, mas a importância de você investir no digital. Então, por exemplo, eu te acompanho, eu sei que você investe no digital, mas conta também para os seus seguidores, para a galera que vai estar assistindo também esse podcast, de que forma que você investe no digital. Eu tenho meus treinamentos que eu gravo, tudo que eu faço. Hoje eu falo, quando eu faço ao vivo no digital. Eu não faço presencial. Algumas empresas me chamam, mas, na verdade, eu estou ainda presencialmente porque eu gosto, sabe? Eu gosto daquele contato humano ainda, então algumas pessoas eu escolho trabalhar presencial, mas é muito, muito difícil. E eu invisto em treinamento, eu invisto em gravar os treinamentos. Tem algumas pessoas que me ajudam com isso, em posicionar, em vender. Hoje, onde eu mais invisto é em gravar. Eu gravo, uma pessoa que sabe o que está fazendo, ela coloca meu produto ali, e aí, literalmente, a gente ganha dinheiro dormindo. Existe todo um contexto. É importante falar sobre isso, porque é normal, a gente olha, por exemplo, assim, que lindo esse podcast, que lindo. Existe todo um bastidor por trás disso. Todo um contexto. Se não tivesse as pessoas que estavam aqui gravando, fazendo os cortes, vendo se o som tá bom, posicionando a gente, fica assim. E até de valorizar esses profissionais, né? Porque só acontece por causa deles. Por trás dos bastidores existe muito serviço. Exatamente. Eu falo assim, quem vê palco não vê bastidor. E tudo acontece no bastidor para que o show aconteça. Isso aqui, vocês vão assistir o show, mas existe uma série de pessoas, de energia colocada, de dinheiro investido para que isso... Gica, muito obrigada por ter aceitado participar no nosso estúdio aqui de podcast na Rede Marques. Eu espero que você possa vir mais vezes. Foi uma honra te receber. Possa compartilhar também toda essa troca que foi aqui nesse nosso bate-papo. E queria te agradecer e dizer que Deus acrescente sobre a sua vida muito mais sabedoria. Que você possa seguir compartilhando e inspirando outras mulheres, porque o mundo precisa disso. Obrigada, tá? Eu que agradeço. Foi uma delícia estar aqui. A Gica foi minha convidada especial para estar aqui no estúdio Rede Market 360. E conta para mim, Gica, qual foi a tua experiência em estar no nosso espaço? Já gravei em vários podcasts, já gravei em vários programas e pode ter certeza, se você estiver aqui, você vai saber o que eu estou falando. A equipe toda muito preparada, muito acolhimento, os meninos ali super simpáticos, a qualidade do estúdio, adorei estar aqui confortável, do tipo assim, não só confortável fisicamente, mas se sente muito à vontade e acolhida aqui. Vale a pena. E você pode ser o próximo a estar aqui sentado de frente com a Grazi ou de frente com a Gica para um bate-papo delicioso, muita experiência, muita troca de informação e muito acolhimento. Então, vem para a Rede Market, vem gravar com a gente. Aqui nós temos estúdio completo de gravação, de podcast. Temos também uma infraestrutura para receber você e a sua equipe, inclusive para treinamento e gravações de mentoria. Vem para a Rede Market, você também.